Bom, então vamos lá. A gente vai tratar essa manhã aí da nova legislação de seguros. É um assunto que eu acho que vai dominar o ano, porque a gente tem não apenas uma lei que altera o Código Civil, a gente tem a lei, o decreto, lei 213, que veio regulamentar um contrato, uma prática que vinha sendo realizada de forma marginal, né, que é a proteção patrimonial mutual. Sobre esse contrato, essa modalidade de contrato, a gente só vai trazer algumas ideias, porque ele é muito extenso e eu acho que a gente precisa se dedicar mais. Em relação à Lei 15.040, a gente também não vai se aprofundar nela. Eu estava comentando com a Dani que inicialmente eu e o Ailson, a gente preparou uma apresentação, né, Ailson? Tinha 146 slides. Não, antes tinha 160. Agora já tinha reduzido. Então tinha 166, foi reduzido para 140, 120, até que a gente conseguiu enxugar tudo em 55 slides, porque senão seria muito cansativo. A gente vai trazer para vocês definições jurídicas. Para mim, não é chato, eu adoro, né? Mas eu sei que para quem não tem contato, quem não é desse mundo, fica uma coisa maçante. Então, o que a gente vai apresentar hoje são as principais informações. E daí, como a Dani falou, durante o ano, a gente espera fazer mais eventos e, se não fizer eventos, o ISB vai estar se dedicando ao estudo dessa lei. Tá? Então, a Lei 15.040, ela foi sancionada e publicada em dezembro de 2024. Recentíssima. Ela não está em vigor ainda. A gente tem aí um ano desde a publicação da lei, desde dezembro, para nos adaptarmos. Eu falo nós, que todo o mercado vai ter que se adaptar. O corretor, o securitário, o segurador, o regulador, e nós, advogados profissionais de direito também. Quer complementar alguma coisa, Wilson? Na realidade, primeiro eu quero agradecer o convite do ISB, né? E agradecer inclusive o Ramiro aqui pela oportunidade, né? E dizer para vocês assim que, em complemento ao que a doutora está colocando, nós estamos aqui fazendo a primeira análise, né, de algo que é muito extenso. Então, se fosse para falar artigo por artigo, daria 4 horas, 5 horas seguramente, né? Então não é possível. Agora, também a lei está disponível, então, ou seja, ler a lei, todo mundo pode ler a lei, né? Então a gente está buscando aqui trazer alguns insights, verificar ali algumas alterações que ocorreram. Tem muitas coisas ali que de repente para nós também tem um ponto de interrogação, que de repente os seguradores, os corretores, mais até os seguradores ali vão ter que se adaptar, mas tem prazo. O que a gente vai aprender agora, ou digamos assim, se a gente puder trazer qualquer coisa aqui para vocês saiam, pô, mas como é que é isso? Vou falar lá com o diretor da seguradora para saber como é que eles vão fazer, né? Então, assim, a ideia é justamente essa, trazer esses insights, trazer algumas coisas que a gente vê que realmente são novidades, né? Para o contato de vocês. Então, a doutora vai começar, que ela é a craque. Vamos lá, então. Bom, essa lei, ela traz de forma textual alguns princípios. São princípios que precisam ser seguidos aí nas relações contratuais, né? Então, não é só basicamente no contrato de seguro, mas na relação entre seguradora, corretor e segurado, tá? Entre os princípios, a gente tem aqui o equilíbrio contratual, que estabelece obrigações paritárias, proporcionais entre os contratantes, o segurado e a seguradora. Também tem o princípio da boa-fé, que ela exige dos contratantes que hajam com lealdade, que hajam segundo os interesses do outro. Tá? O princípio da transparência, que garante a informação completa do objeto do contrato, das obrigações decorrentes desse contrato e também da restrição dos direitos de todas as partes. Tá? Por fim, a lei garante como princípio a proteção pro segurado. Tá? Ela não distingue aqui se o segurado é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física.
o que ela busca é essa proteção pelo fato do segurado ser a parte mais vulnerável dessa relação contratual. E por que ele é a parte mais vulnerável? Porque ele apenas adere ao contrato. O contrato de seguro é um contrato de adesão, no qual as condições e o clausurado, as cláusulas, elas já vêm pré-determinadas, né? A gente sabe que num seguro, a gente sabe quando eu falo a gente, corretor, né? E seguradora. A gente sabe que num seguro de riscos diversos, quando o valor é muito alto, o segurado, o corretor, tem o poder de barganha, né? Um seguro de frotas. Mas um seguro de automóvel, de um Uno, de um Palio, ou mesmo até de uma Mercedes, esse poder de barganha não existe. Então, a lei vem proteger essa parte, tá? E, na verdade, isso não é novidade, porque o Código de Defesa do Consumidor já fazia isso. O interesse legítimo. A lei não mudou o objeto do contrato de seguro. Então, o contrato de seguro continua tendo como objeto o interesse legítimo. O que ela traz para a gente, que é uma novidade e eu acho que na prática já existia isso, tá? Muita coisa a gente vai ver da lei aqui, que a lei regulamenta uma situação, mas era uma situação que estava prevista em contrato, estava regulamentada pela SUSEP, e essa é uma situação assim, tá? A lei traz uma correlação direta entre a eficácia do contrato e o interesse legítimo. E isso possibilita a alteração do prêmio proporcionalmente à modificação do interesse legítimo, do risco. Então, um risco onde durante o contrato, ele vem sendo diminuído, o segurado vai ter direito à diminuição do prêmio também. O contrato não precisa ser extinto, ele pode ser modificado nesse ponto. A lei traz limitações contratuais, e essas limitações decorrem justamente desses princípios que eu citei para vocês. Então, a lei proíbe que o contrato contenha uma cláusula de extinção unilateral da seguradora. A seguradora não pode simplesmente desistir do contrato sem motivo, tá? Sem motivo justificado. Não há mais a possibilidade de ser previsto isso no clausurado. Isso, para mim, não é uma novidade, porque o Código de Defesa do Consumidor já trazia expressamente essa proibição. Mas agora, o contrato de seguro vem regulamentado por lei, tá? Ele veda também a subtração da eficácia, além das situações previstas em lei, tá? E ele tem a proteção decorrente daquele princípio que visa garantir a segurança jurídica ao segurado contra alterações arbitrárias. E prevalecerá o texto da forma mais favorável ao segurado em caso de divergência. Tudo isso, gente, não é novidade, tá? Tudo isso estava previsto no Código de Defesa do Consumidor. O que havia divergência era se isso seria aplicado para seguros de grande porte, onde era uma pessoa jurídica do outro lado como segurado. Por favor. Em relação ao risco, que é um elemento, da mesma forma que o interesse jurídico, é um elemento assim, imprescindível do contrato, o que a lei fala? Ela torna o contrato nulo quando uma das partes souber que o risco é impossível. Então, isso vem para evitar fraude, tá? E ela impõe uma penalidade para uma situação como essa. Então, aí é tanto a seguradora quanto o segurado. Aquele que tiver conhecimento e celebrar o contrato de um risco impossível, vai ter que pagar para a parte contrária o dobro do prêmio. Então, é uma sanção aí tentando evitar a fraude, tá? E aqui ela fala sobre o desaparecimento do risco. Então, o contrato ele se resolve com o desaparecimento do risco ou modificado proporcionalmente a essa alteração e o prêmio, consequentemente, também. Tá?
uma alteração importante que alteração não, uma regulamentação importante sobre o agravamento de risco. A lei antiga, ela trazia a perda do direito à indenização ou a perda do direito à garantia, que é maior, que é uma situação maior que a perda do direito à indenização em caso de agravamento de risco. Tá? O legislador atual, ele quis trazer novas regras, detalhar informações, conceitos do agravamento de risco. Tá? Na minha opinião, a intenção do legislador era tentar afastar divergências entre segurado e seguradora que demandavam litígios. Hoje a gente tem muito litígio decorrente de agravamento de risco. Tá? Um deles é a embriaguez, que vou citar como exemplo aqui para vocês. Então, agora, na lei, tá? Existe aí a informação textual de que o segurado não pode agravar intencionalmente o risco sob pena de perder a garantia. Da mesma forma que a lei antiga, então, ela fala de intencionalidade, tá? Eu pensei que você queria falar alguma coisa. A nova lei fala da relevância. Então, ele fala quando que esse agravamento de risco vai ser relevante. Quando ele aumenta significativamente a probabilidade do risco, aí uma observação importante, declarado no questionário de avaliação do risco. O que isso significa? Que hoje o formulário do questionário de avaliação de risco tem que ser um elemento integrante da proposta. Tá? O agravamento de risco ele tem que ser intencional e relevante. Tá? O formulário questionário de avaliação de risco, ele passa a ser um critério para a gente identificar a relevância do aumento de risco ou não. Tá? E a seguradora, o segurado, a gente vai falar sobre isso, precisa comunicar esse agravamento sob pena de perder aí a indenização, mas existe uma exceção que é a anuência da seguradora. Pode passar. Descumprimento do dever de comunicação. Também é regulamentado pela nova lei. Tá? A lei antiga não trazia nada disso, ela só mencionava que o agravamento de risco fazia o segurado perder o direito à indenização. Tá? A nova lei, ela traz obrigações para o segurado sobre essa questão da alteração do agravamento de risco. Tá? Ela faz uma diferença no descumprimento dessa obrigação, se ela for dolosa ou se ela for culposa. Então, o descumprimento doloso. O doloso é a intenção do segurado não passar essa comunicação para a seguradora. Né? Tem esse elemento volitivo, não vou fazer isso porque vai aumentar o prêmio. Já o culposo é uma falha, é uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. Tá? Então, existe aí uma diferença que a lei traz. Sendo doloso, o segurado perde, existe o agravamento, o segurado não comunica porque não quer, ele perde o direito à indenização. Sendo culposo, o segurado faz jus à indenização, mas ele vai ter que pagar a diferença do prêmio. O que a lei traz mais de novidades aí? Ela diz que a seguradora só pode recusar a indenização se ela provar o nexo de causalidade, a relação direta entre o agravamento do risco e a causa do sinistro. Tá? Então, só o agravamento de risco não faz o segurado perder o direito à indenização. Tá? E isso eu acho bastante relevante para situações de embriaguez. Até estava conversando com Elos sobre essa... Foi com Elos que eu estava conversando. Sobre os casos de embriaguez que as seguradoras negam. Hoje em dia, é prática, assim, generalizada do mercado de seguro, constatou o bafômetro positivo, nega a indenização. Né? E a gente tem muita ação judicial relacionada à embriaguez.
Tá? Agora, a seguradora vai ter que provar que a embriaguez, que é sim um possível agravamento de risco, foi a causa determinante do sinistro. Então, não comprovado esse nexo causal, em tese, a seguradora não pode negar a garantia. Outro elemento aqui importante que a gente tem, outro elemento importante é sobre a regulamentação do prêmio. Isso também é uma matéria bem divergente atualmente, que nos traz aí no judiciário inúmeras ações judiciais. Tá? O legislador tentou regulamentar essa situação. Existia uma previsão na SUSEP. A SUSEP, de modo geral, regulamenta essas situações, mas o regulamento da SUSEP ela não tem força de lei. Né? Muitos juízes, a grande maioria, a vasta maioria dos juízes, primeiro, não sabe o que é SUSEP. Não sabe. Segundo, eles não sabem nem a diferença de prêmio e indenização. Eu acho que se eles lerem a lei hoje, eles vão saber essa diferença, sabe? Não sabem o que é SUSEP e não sabem os seus clausulados, as suas normas. Então, a lei veio facilitar essa situação para todos nós, sabe? Em relação ao prêmio, a lei regulamenta a questão da inadimplência, tá? Havendo inadimplência de prestação única ou da primeira parcela, resolve-se o contrato. Então, assim, o segurado, a proposta foi aceita, o segurado tinha 15 dias para pagar e a primeira parcela, não pagou, bateu o carro no 5º dia útil. Ao contrário, tinha que pagar o prêmio no 5º dia útil, aconteceu o sinistro ali no 6º dia útil. Perdeu o direito à indenização. Eu acho que isso aqui não vai ter choro nem vela. A jurisprudência vai aplicar aí na forma como está na lei. Tá? Porém, sendo a mola das demais parcelas, em caso do prêmio ser parcelado, essa mola ela vai suspender a garantia. Mas ela só vai suspender essa garantia se a seguradora advertir o segurado que ele está em mola. Tá? Então, a seguradora é a obrigação da seguradora notificar o segurado, explicando as advertências da sua mola e dando prazo de 15 dias para ele purgar a mola. Tá? Calma aí. Calma aí. Quais são as consequências dessa notificação de suspensão? Tá? Não paga sinistros ocorridos após o vencimento o vencimento do prazo. Tá bom? Qual que é aí a situação, Jocely, que você nos trouxe, tá? Volta, por favor, tá? A suspensão está condicionada à notificação. Essa notificação deve ser enviada pela seguradora ao segurado, tá? Esse prazo se inicia quando o segurado receber essa notificação, que pode ser por qualquer meio idôneo, e que seja possível comprovar, tá? Se frustrado a notificação, seja porque o segurado não foi encontrado ou não respondeu, inicia a partir da data da frustração. A situação que você nos trouxe aí do corretor de seguros é o fato de que a lei estabelece que o segurado vai ser notificado se houver essa frustração, no último endereço dele na apólice de seguros. Então, vai competir ao corretor de seguros passar essa informação para o segurado, deixar atualizadas essas informações, tá? Isso eu vejo como um ônus, não nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade, um ônus ao corretor de seguros.
porque eventualmente ele pode ser responsabilizado, né? O segurado pode falar, nossa, mas você não me informou, eu mudei, você sabia que eu mudei de endereço, eu fui notificado. Então, a gente tem aí um ônus para o corretor de seguros. Tá? Tem muitas coisas aqui que a gente vai apresentar para vocês, que mudou a lei, que não são obrigações do corretor, mas torna-se um ônus. Tá? Torna-se um ônus. Pode passar. A lei traz 3 espécies de notificação, tá? Então, a gente tem a notificação da suspensão, que é a suspensão da garantia e o prazo mínimo para a regularização é 15 dias, tá? Tem a notificação de resolução do contrato, que é aí o cancelamento do contrato pela mora, cujo prazo aí é 30 dias. E para os seguros coletivos, esse prazo de resolução são 90 dias, tá? O que a gente tem aí que a lei excepciona? Se a seguradora notifica o segurado da suspensão, mas o adverte de que se em 30 dias ele não regularizar, não está mais suspensa a garantia, mas sim cancelado o contrato. Pode passar. Gente, não sei se está muito rápido, é porque são tantas informações, sabe, que a gente está... E depois eu acho que vocês vão ter dúvida, tudo, então nos avise, levante a mão assim e fale, Liana, tá muito rápido, tá bom? Só um pouquinho, essa questão de cancelar, por exemplo, o seguro parcelado, vai ser aplicada qual tabela? Prazo curto? A lei não fala. A lei, ela deixa brechas assim, graves, sabe? Provavelmente, o Ramiro disse, esses penduricários, foi essa palavra que você usou, né, Ramiro? Vai ser regulamentado aí pela SUSEP, tá? Eu acho que não tem como não aplicar a tabela. A gente vai ser necessário, a seguradora não vai deixar de fazer isso, tá? Como a lei não fala, então é plenamente possível manter a tabela que é regulamentada pela SUSEP hoje. Não, e é interessante assim, se a gente for pensar, né, parece que não tem muitas novidades até agora, né? Você olha e fala, mas isso aqui já era assim. Não, mas isso aqui já era assim, a gente estava discutindo, eu e a doutora, né? Mas a questão toda é a hierarquia das normas. Então veja que interessante, aquilo que antes era regulamentado pela SUSEP, como a doutora falou, não, o juiz vai falar, não, mas isso aqui não é lei. A lei está acima disso. Então, por exemplo, quando vai ter uma discussão jurídica, aquilo que não é lei fica abaixo. E aí fica bastante complexo, né? Então, agora tem coisas que já estavam regulamentadas pelas normas da SUSEP, ou eventualmente a gente sabe desde que a gente começou, desde que eu tive aula com o Ramiro lá, anos atrás, lá na FUNESEG, a gente aprendeu, e daí de repente chega aqui, mas parece a mesma coisa, mas agora está escrito na lei. Então daí agora, quando houver questões jurídicas, tem como fundamentar e embasar, né? Então vou dar sequência aqui para vocês, a parte da estipulação em favor de terceiros, né, que é aquela que, quando o interesse ele é distinto do estipulante, o beneficiário ele deve ser indicado, então, ou por lei ou por ato de vontade, né? E ainda tem a questão do beneficiário oneroso, né? Que é aquele que eventualmente vai ter o custo, então ele vai acabar recebendo a documentação. Doutora, por gentileza. Tá. Pode complementar, doutora? Posso? Uhum. Então, gente, eu tenho, sobre a estipulação de terceiros, seguro em favor de terceiros, eu acho que a lei traz aí novidades bem relevantes para nós, tá? Ela faz menção sobre a garantia do interesse distinto do estipulante para o segurado determinado e determinável, estipulação própria, estipulação imprópria. Então, o segurado determinado é aquele que o estipulante já sabe quem é. Uma construtora que faz aí um seguro para os seus funcionários, para o seu pedreiro, para o seu mestre de obras, para o seu administrativo. E esse é o seguro próprio, de estipulação própria, tá?
e determinável, que é os seguros de estipulação imprópria. Uma associação, por exemplo, né, em que ela vende o seguro, ela tem uma parceria com a seguradora, ela vende o seguro, mas ela não sabe quem será o segurado. Então, como aqui do ESB, por exemplo, a gente não sabe se a Critério vai querer ser nosso segurado ou se a Essenciale vai ser. Então, nesse ponto, ele é um segurado determinável. A lei, para mim, traz uma informação, traz uma regra importante, tá? Que é o dever de informação. Pela lei, ele é do estipulante e da seguradora. A gente tem tinha uma divergência de entendimento sobre esse dever de informação, que o STJ tentou regulamentar, e para mim ele não fez da forma mais coerente possível. Ele jogou a responsabilidade integral para o estipulante, nas estipulações próprias, né? E tirou essa responsabilidade da seguradora. A lei ela vem para dizer que a responsabilidade é de ambos, sobre o dever de informação. Sim. Não, e muitas vezes, for comparar em termos de conhecimentos e informações, a seguradora tem muito mais base de conhecimento para poder levar essa informação. E muitas vezes os estipulantes, eles são associações de classe que basicamente têm um conhecimento de seguro, na maioria das vezes, menor que o corretor que está levando ali o negócio, né? E, de certa maneira, a seguradora ficava fora disso, sendo que muitas informações que saem, elas provêm da seguradora, que daí vai para o estipulante e aí ele era responsável por quando o estipulante, Adilson, é uma empresa assim, pequena, sabe, um escritório de advocacia, uma construtora, um condomínio, porque ele faz estipulação aí para os seus funcionários, o zelador, é mais fácil, né, o estipulante passar esse dever de informação. É mais fácil o estipulante entregar os certificados, é muito mais fácil. Mas quando é uma associação, por exemplo, é muito mais difícil, né? Porque muitas vezes o estipulante não tem nem contato com o segurado. Exato. São representantes das seguradoras e não só um, né? Vários que vão atrás dos segurados para vender o seguro. Não, em parênteses, né, doutora? Nós, por exemplo, a minha empresa, nós trabalhamos a parte de coletivos por adesão com estipulantes. E, no final das contas, esse dever da informação do estipulante acaba caindo para o corretor, porque é o corretor que vai ter que fazer, né? E até porque, muitas vezes, pensando do ponto de vista comercial, o corretor não quer, de repente, ficar jogando um monte de coisa ali para o estipulante, porque ele tem interesse naquele negócio. Então, muitas vezes, ele acaba puxando. E agora, vai ser pior ainda. Mas agora com essa divisão, com a seguradora também sendo obrigada a essa informação, o corretor, digamos assim, até fica um pouquinho mais, está dividido, não cai só sobre mim, né? Bom, na sequência, né, então o estipulante ele tem que cumprir as obrigações e deveres do contrato, né? Claro, naturalmente que tem obrigações que são dos próprios segurados, né? E também do beneficiário. Isso é um detalhe interessante, e a doutora pode, inclusive, com sua experiência, me dizer o seguinte, aqui, ó, a substituição processual, ela já poderia ser feita antes pelo estipulante? Sim, sim, Adilson, porque o que a gente tem que pensar é que o Código Civil, ele regulamenta várias relações, obrigações jurídicas civis. Então, ele regulamentava o contrato de estipulação e permitia, sim, ao estipulante ter essa legitimidade processual. Mas, na prática, não é o que acontece, né? Na prática, é o segurado sempre brigando com a seguradora. Sim, exatamente. E o estipulante ele tem o dever também de assistir o segurado, o beneficiário, durante a execução do contrato, né? Então, ele tem que estar ali sempre apoiando, sempre passando informações e tal. O estipulante ele é um representante do segurado, né? Obviamente, em algumas situações ele tem um prolabore. Eu acho que cada relação jurídica é específica, mas em tese, pela lei, ele é o representante do segurado, ele que tem que bater de frente com a seguradora. Sim. Exatamente. Não tem celular. Como é que a companhia seguradora vai se relacionar com essas pessoas se eu não tenho essa informação e nem o estipulante quer me passar
Pois é. Vai ficar uma relação complexa, onde a gente vai ser cobrado por uma situação que nem o próprio estipulante tem a informação. Mas sabe o que eu vejo como uma saída muito interessante para isso? É aquilo que eu até conversei antes com o pessoal. É uma lei que ela deu 1 ano. Então, ou seja, ela tem 1 ano aqui, ela vai entrar em vigor, a vigência dela vai ser no final do ano. Então, tem muitas coisas aqui que o legislador ele colocou o problema e deu 1 ano para resolver, né? E aí, naturalmente, que até conversando antes com o professor Ramiro ali, com sábias palavras, tem muita coisa aqui até chegar lá que vai ser adaptado, vai ser mudado, né? De repente vão ter coisas ali que a seguradora vai dizer, não, mas não tem como fazer isso. Como é que vamos fazer? E aí tem esse 1 ano para poder se adaptar, né? E a gente sabe isso, que a Dina está falando ali, nossa, é totalmente real, assim. Tem casos que você não sabe nada e às vezes o corretor também tem que sair catando, né? Enfim. E a LGPD virou uma grande desculpa para todos os lados. Exatamente. Preciso me relacionar, mas eu não tenho nem e-mail, nem telefone, nem CEP, nem nada. Eu não posso passar. Não posso passar. Pois é, bem isso. Então, assim, o estipulante é basicamente, assim, quem eventualmente não trabalha com esse segmento, né, mas é aquele que contrata em proveito de um grupo, né, assim como a gente acabou já de certa maneira, definir. Ele tem que ter um vínculo anterior, mas não securitário, né, então o cara pode ser lá associado ou eventualmente ele é empregado de uma classe que aquela entidade representa, né. E até interessante aqui que diz que sem vínculo, se não houver um vínculo, ele acaba sendo considerado individual. Né? Essa é a diferença do seguro de estipulação própria, que é onde existe sim esse vínculo anterior. Até falei uma coisa para vocês que, pela decisão do STJ, eu falei errado. Associações, por exemplo, elas têm vínculo anterior. Eu tenho uma briga ali com o judiciário sobre essa questão de associação, porque tem associação que, por mais que tenha vínculo, os seguros teriam que ser considerados individuais pela forma como ele é vendido, não pelo vínculo, tá? E a estipulação imprópria, que é quando existe só a parceria entre seguradora e se cria um clube de seguros, por exemplo, para vender esse seguro, comercializar os seguros. Então, o clube de seguros, sim, é ainda permitido e é considerado uma estipulação imprópria. E, nesses casos, os contratos vão ser considerados individuais e não em grupo. Embora que os corretores tenham fugido de alguns os grupos, os clubes de seguro, eles estão meio que em extinção, né? Os corretores têm meio fugido. Você acha, Gilson? Eu acho nós que tem fugimos, bastante clube de seguro ainda. Meio disfarçado, mas tem bastante clube de seguro. Com certeza, né? Então, assim, em sequência, né, no que tange a questão da transparência, então tem que estar informado ali em documentos quanto que de dinheiro o estipulante leva, né, quanto de comissão e tal, então essas informações têm que estar destacado para os segurados e beneficiários, né, então assim, isso embora já seja a prática de algumas companhias, em alguns casos já consta, alguns não consta, né. A questão de documentação também, as propostas de adesão, questionários, declaração de saúde. Né? Quem é focado, como nós, assim, em seguro de vida por adesão, então aqui eu falo um pouquinho como advogado, um pouquinho como corretor, né? Então, o seguro de vida por adesão, você já tem lá uma declaração de saúde que a pessoa tem que pegar, preencher, já tem uma proposta que tem que preencher todos os dados, né? Então, assim, para mim, isso já é uma coisa que já acontece no meu ramo. Mas tem muitos casos que agora se torna obrigatório, né, doutora? Sim, todos, né? E o estipulante, ele responde pelo segurado e pela seguradora, ou seja, agora ele já era assim. Ele já era, né? Porque o Código Civil já regulamentava o contrato de estipulação. Agora, falando de cosseguro, né? Então, aqui já é um pouquinho mais de conceito, né? Então, quando tem novidades, assim, a doutora que tem muita experiência, ela já fala assim, isso era assim, agora é assim, né? Mas, basicamente, é quando duas seguradoras ou mais seguradoras vão dividir aquele risco, né? Então, você contrata eventualmente um negócio e de repente fica meio grande para aquela seguradora ou até por uma intenção comercial. De repente você tem um grande negócio com a companhia A, mas aquela companhia A, ela não tem muito acesso dentro daquele grupo especificamente, então você entra com uma companhia B, que é que vai levar o nome, né?
Então, o Cosseguro é isso quando você tem duas seguradoras ali trabalhando junto, né? Nos demais detalhes, a senhora quer fazer um comentário, doutor? O Cosseguro, na verdade, gente, ele veio sendo regulamentado por lei, né? Porque aí o Decreto-Lei 7366, imagina, nos anos 60, tratava dele, mas ele era mais regulamentado pela SUSEP, né? Por normativo. Hoje ele está previsto aí em lei. Depois, na sequência, a gente tem o seguro cumulativo, né? Então, assim, hoje existe a possibilidade de fazer seguros cumulativos. Ocorre que, por exemplo, quando se trata de ramos com valores determinados, eles acabam virando proporcionais, né? Não há possibilidade, naturalmente, dentro do seguro, alguém tem um carro, por exemplo, de 100 mil e fazer 2 seguros de 100 mil, né? Porque na hora que tiver uma indenização, cada um vai pagar proporcionalmente. Seguro não é lucro, né? Ele Exato. não visa o lucro. Então, seria um contrato impossível, na minha opinião. Né? Exatamente, exatamente. Dando sequência, né, a parte ali dos intervenientes, né? Então, assim, são coisas, muitas vezes, que já existem, que já estão dentro do que a gente sabe, que o interveniente ele tem que ter dever de lealdade, ele tem que ter o dever de informação, né? Mas a lei agora ela está regulamentando, né? Então, ela traz ali os prepostos de seguradora também. E assim, aqui a doutora até fez alguns comentários no sentido de que agora está começando a abrir mais, né? E o corretor não está mais sozinho na questão ali, né? Agora já tem outros, embora já existiam, Sim, né? os agentes de seguradora, né? Na verdade, o Código Civil já trazia esses princípios que eu falei para vocês aí de boa-fé, probidade, já estavam previstos em lei, né? Agora, o legislador puxou especificamente para a parte de seguros e, consequentemente, os intervenientes são obrigados também a agir dessa forma. E então, até a doutora já deu um spoiler antes, né? Agora, o corretor, ele é obrigado por lei a informar o segurado das questões inerentes ao seguro, e ele tem um prazo ali que é de 5 dias para ter aquela informação. A menos, naturalmente, quando é uma questão que vai, vamos dizer assim, o risco vai ficar complicado, como vamos pensar assim num seguro viagem, por exemplo. O cara fez seguro viagem, tem que emitir a pólice, ele vai viajar amanhã, não dá para você esperar 5 dias, né? Porque ele vai amanhã, ou carta verde, por exemplo, né? Ele precisa na hora. Então, ali é uma questão já de coerência, né? O corretor não vai poder dizer assim, vou esperar 5 dias, o cara já foi, já voltou, né? Sem essa informação. A lei aqui, Ailson, se você me permite, Claro. ela não traz um ônus para o corretor, ela traz uma obrigação. Então, hoje o corretor tem a obrigação de encaminhar para o seu segurado a apólice de seguros. Essa não é mais uma responsabilidade apenas da seguradora. Na minha opinião, nunca foi só da seguradora, né? Porque se o corretor participa da cadeia de consumo, ele também é obrigado. E prestar informações para o segurado, onde ele pode achar o regulamento do contrato. Vocês vão ver que, me antecipando, que quando eu tratar aí da formação do contrato de seguro, tem um artigo de lei que fala que o conteúdo integral do contrato tem que estar disponível já na proposta. Então, eu acho que aqui o corretor vai ter que ter uma responsabilidade, vai ter que mudar seu mecanismo, sabe? Para enviar o link para o segurado, da onde ele pode achar esse regulamento. Tá? Eu acho que aqui traz uma certa obrigação mais extensiva aí para o corretor de seguros. Sim. Não, e gente, aqui, em que pese seja muita coisa, muito grande a parte da importância do corretor e detalhes e tal, mas é aquela coisa que a doutora comentou antes, né? Se a gente fosse fazer aqui exatamente a lei inteira, então a gente teve que reduzir, porque a gente já está quase 1 hora falando, mais ou menos, e a gente não chegou nem 1/3. Não, acho que já chegou na metade. Então, acho que agora é com a senhora, né? Então, vamos lá. Então, agora a gente falou sobre os elementos aí da relação jurídica, agora a gente vai falar aqui da formação do contrato, né? Então, esse contrato se forma aí com uma iniciativa que é a proposta, que pode ser feita aí pelo segurado, pelo estipulante ou por seu representante legal. A intermediação, representante legal não, seu representante, a intermediação,
que o corretor de seguros não é mais um interveniente obrigatório, né? Pelo Decreto-Lei 73 e pela Lei de Corretores, ele era sim um interveniente obrigatório, não é mais. Então, o segurado pode, no Star, por exemplo, tem seguros, não sei se você, eu uso o aplicativo, acho que o Zoom, Azul, alguma coisa assim, tem seguros. Então, as seguradoras já vinham, os estipulantes já vinham vendendo seguros sem o corretor, né? Mas sempre tinha lá o código do corretor nessas apólices. Hoje, isso não é mais necessário, então ele não é mais um interveniente obrigatório. Mas é interessante o seguinte, viu? Estão fechando meio que um pouquinho da porta aqui, que já estava meio fechado, né? Mas lá nas associações veiculares, que é aquele outro assunto interessante da nova lei lá de cooperativas, lá é obrigado a ser com o corretor. Vão tapar isso depois, não tem problema, mas abre uma porta, fecha outra, né? Essa proposta ela pode ser condicional, não pode ser condicional, então ela não pode exigir uma condição do segurado, né? E ela tem que conter todos os requisitos necessários aí para a contratação. Então, isso significa que o regulamento do contrato já tem que estar disponível na formação desse contrato, tá? A lei fala que a proposta agora não é mais escrita, pode ser um outro meio de proposta. E a lei fala que as informações, elas integram o contrato. A gente vai falar agora dos requisitos da proposta. Pode mudar. Então, aqui, quais são eles? A proposta tem que ser em suporte duradouro, meio idôneo, durável. Aqui, a lei fala em legível, né? Mas se é legível, é escrito. Então, a gente já pega aí uma contradiçãozinha da lei, tá? A proposta tem que ter um prazo máximo de aceite ou não, já tem que estar informada na proposta, tá? Depois dela, a proposta tem que ter o conteúdo integral, tem que ter as exceções aí do risco, porque depois, tanto o segurado quanto a seguradora não podem invocar omissões dessa proposta, tá? E o elemento novo aí que a gente tem é o questionário de avaliação do risco. A lei, ela não fala que é necessário ter esse questionário de avaliação do risco dessa forma, né? Porém, ela diz que tem que ter, o segurado tem que informar, tem que declarar todas as informações do risco, inerentes ao risco, para a avaliação dele e cálculo do prêmio. Eu entendo que, sim, o questionário de avaliação de risco vai ter que se tornar um formulário componente da proposta. Tá? Para depois a seguradora falar do agravamento de risco, descumprimento do dever do segurado não comunicar, vai ter que ser necessário aí esse questionário. Pode passar, por gentileza. A lei agora regulamenta prazos, tá? Isso nunca foi, por lei, nunca foi regulamentado, era normatizado pela SUSEP, né? Hoje o prazo máximo é 25 dias para se informar sobre a recusa. Se não informar dentro desse prazo, a proposta é considerada aceita. Proposta é considerada aceita também quando há atos inequívocos da seguradora, como receber o prêmio ou cobrar o prêmio. Tá? Doutor, e mas agora não pode. Entendeu? E essa informação é uma daquelas interessantes, assim, que todos vocês sabem que hoje é 15 dias, né? Hoje é 15 dias. Mas hoje, a partir de que entrar a vigência aqui, lá em dezembro, vai ser 25 dias. Sim. Então, isso é algo Na que... verdade, o prazo pode ser 15 dias, Edilson, porque a lei fala em prazo máximo. Não, justamente. Né? Mas... Então, cada seguradora, olha a confusão que vai ser para o corretor isso, cada seguradora pode ter o seu prazo. Né? Sim, justamente. Sim. 25 dias para a aceitação, daí, veja bem, daí é aquela questão. Você não disse que não, você disse que sim, né? Não, e o endosso também, Paula. Eu acho que vai continuar, para endosso vai continuar a mesma situação, sabe? Não, mas não tinha essa informação.
E nem comunica, né? Eu estou com um caso ali no escritório que é um caso antigo aí que o juiz não entendeu ainda. Porque como é normativo da SUSEP, estava no normativo da SUSEP e estava no contrato da seguradora. Então aí, caso de aceita e proposta nova ou endosso 15 dias para dizer que não quer, né? Essa seguradora foi na pandemia, quando mudou o sistema aí da vistoria, que agora é essa vistoria online, né? Então a seguradora não fez a vistoria online, eu acho que uma foto não ficou boa, outra foto não ficou boa, e o segurado não foi comunicado de que o endosso não foi aceito, não foi comunicado, e aconteceu o sinistro, e a seguradora não pagou. Mas também não justificou, e a SUSEP regulamenta isso. Né? E eu falo para o juiz, e o juiz fala, mas é obrigação dele enviar foto. Eu falei, mas ele enviou, mas a questão não é obrigação dele. Agora, é obrigação da seguradora. Comunicar a ele que não aceitou o endosso. E não comunicou. Como está regulamentado aí pela SUSEP, como é uma circular SUSEP que eu juntei no processo, o juiz não entende, não quer saber, agora vai ser diferente. Agora está em lei. Então, em tese, ele tem que aplicar a lei. Desde a última palestra, você recebeu a apólice, não recebi, está segurando. Até lá, você explica. Problema dele. Mas não tem tempo, é problema dele. Arranja alternativa. Mas daí, justamente sobre isso, vamos falar um pouquinho do property, né? Eu efetivo o property, eu não sei se é só na corretora ou na Suíça também acontece, mas o cliente autoriza no último dia de vigência, você emite, você envia a proposta e daí a seguradora pede a vistoria. E não fica claro se neste processo, entre a chegada da vistoria, a aceitação da predita, e aquele momento, o risco está ou não coberto. E eu não posso, hipótese alguma, dizer assim, não, a gente tem que esperar. Olha, entendeu? Isso é tudo, né? Não estou parando. E daí, a seguradora diz, não, se tudo estiver certo, vai ter, mas se pode acontecer alguma coisa. A renovação um mês antes, já emite. Mas isso não, a gente na prática não funciona. Onde veio o rapaz da HD e falou assim, essa vistoria tua aí, você paga quanto pro cara lá? O cara ficou no Rio de São Paulo. A 200, por 50 tem um fotógrafo que vai fazer a mesma foto. O ano passado fui eu fazer, porque o historiador não tinha tempo, ia cancelar a proposta, eu fui lá bater a foto no meu. Se não emitir a pólice, não adianta. Você vai para a jurídica, é aquela guerra. Mas a gente está falando aqui no nosso dia a dia, a gente está falando de uma lei que ela está trazendo alguns pontos que a gente... Mas mesmo assim... Que é para regulamentar esse dia a dia, né, Ju? Que é para regulamentar esse dia a dia. Essa tua situação que você trouxe vai ser, eu acho que ou vai ser jurisprudência, que vai regulamentar exatamente como o STJ regulamentou a questão aí do dever da informação para seguros de estipulação própria e imprópria, ou vai vir normativo da SUSEP, ou pode ser que a lei altere, né? Como a lei tem 1 ano aí para entrar em vigor, tem chance dela ser alterada. Qualquer coisa a gente vai na doutora Ilson, na doutora Sim, Lívia. só sobre isso que a gente está dando, só sobre isso, a gente conversa. Mas é elucidado. Então, você queria Eduardo Bravo, que é desembargador de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça. Eu encontrei ele aqui naquele encontro do Sul, ali, dos Seguros, aqui na OAB, daí ele veio para o meu evento. Ele está numa turma de desembargador que julga questões de seguro há 20 anos, lá em Santa Catarina. E ele falou, tem dia que chega lá a situação, a gente julga de um jeito. No outro dia, situação semelhante, a gente julga do outro. Aí quando o juiz fala que a filha dele tem problema com a seguradora, é pior ainda. Então ele falou assim, a única coisa certa, ele falou, é condomínio, não falou condomínio, porque é risco de milhões, não é risco de 500 mil, de um carro, 1 milhão, são 10, 100, 200 milhões eu tenho. Aí ele falou, olha, é fazer um bom seguro de responsável civil para o corretor, para o síndico, e isso é a melhor coisa que vocês fazem, é isso que não tem lógica. Essa lei ajuda ao contrato de seguro ser aceito. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Mesmo assim, a gente vive uma insegurança jurídica, porque é isso, como você disse,
às vezes, aqui também em Curitiba não, no Paraná, a gente tem câmaras cíveis específicas para seguros, né? Então, mas às vezes muda e o desembargador que não entende nada, que confunde prêmio e indenização, né? Então a gente vive aí uma insegurança jurídica. Sem contar até, doutor, fazendo um breve comentário, esse é o grande dilema do direito e da justiça, né? Então a justiça, ela muitas vezes, para um ela é de um jeito, para outro ela é do outro. São conceitos totalmente diferentes. E o nosso foco aqui, basicamente, é falar do que está dizendo essa lei. É claro que a gente sabe que na vida real, alguns casos vai prevalecer o que está aqui, alguns casos vai prevalecer o que está lá, alguns casos vai prevalecer no meio do caminho, né? Mas basicamente tem tudo isso, né? Tem ministro que... Eu acho que uma novidade importante aqui, finalizando essa situação da aceitação da proposta, é a necessidade da seguradora justificar o motivo da recusa, né? Então, às vezes, a gente, corretor de seguros, tem um cliente aí que é deficiente e que tenta fazer um seguro e é recusado, e a seguradora não quer justificar porque está negando, né? Hoje não tem choro nem vela. Pela lei, ela vai precisar justificar e essa justificativa, posteriormente, pode ser questionada, tá? Não, nós temos um caso da semana passada. Foi você que me falou, não foi? Então, assim, e o segurado, ele fala assim, não, mas eu quero uma explicação que seja coerente. Se eu entender que a explicação é coerente, perfeito. Aí, vai lá, pede de volta, enfim. Como hoje a legislação, ela não determina que a seguradora tenha que explicar, naturalmente que, gentilmente, a seguradora vai fazer uma carta e tal, mas tem muitas informações que você vai colocar ali que depois vai demandar, o cara vai levar como prova, né, para frente. Sim. Aquele caso, É o mesmo. O segurado tinha um monte de doenças que eu não poderia colocar na carta que ele estava com o pé na cova, desculpa a palavra, mas a gente diz de forma muito gentil que o seu risco não é aceito. Mas eu olhei para os exames, eu vi que você não está bem de saúde, mas ele insiste em dizer que está ótimo. Mas para o médico da companhia seguradora, não é porque ele está em vaga que eu não estou aceitando. Eu não estou aceitando porque a saúde dele está péssima. Então, nesse caso... desculpa, teu nome? Dina. Nesse caso, por exemplo, vai ter que ser realmente uma justificativa aí de cavalheiros, mas vai ter que falar... O médico... Mas não, nesse caso tem que explicar um pouco melhor, sabe? Por uma avaliação médica, de repente, uma dica, por uma avaliação médica, foi necessário submeter a uma avaliação médica e, infelizmente, por uma questão técnica do médico, né? Só dizer que não. Sim. Não, e eu acho até que vai acontecer ou um caminho ou outro, ou de repente os jurídicos das seguradoras vão olhar para esse futuro lá de dezembro que vai ser obrigado e já começar a antecipar, ou eles vão trabalhar para derrubar isso. Não, já tem que começar, gente. Quem é de seguradora e quem é corretor, porque quem for já tem que começar a se já vai adaptar, dizer, olha, entende? isso é tão importante que na lei já vai estar ali. Né? Então, assim, são algumas coisas que de repente já dá para antecipar. Né? Posso passar? Não, tem mais uma informação importante aqui, sobre a questão do prazo, tá? Gente, a gente tentou enxugar todas as informações aí, por isso que às vezes a fala fica um pouco extensa sem mudar de slide. Esse prazo aqui da aceitação da proposta é um prazo de interrupção, tá? Esse é um prazo de interrupção. Então, o que significa? Seguradora pediu um documento, o prazo interrompe e volta a contar do início a partir da entrega desse documento. Tá? Isso aí para o corretor é ruim, para o segurado é ruim, mas a seguradora tem esse benefício aí. Tá? Agora dá para mudar. Em relação ao sinistro, a nova lei ela traz regras aí específicas e detalhadas sobre o sinistro, que não acontecia, né, na lei antiga. Então, ela traz obrigações do segurado, né, que são providências necessárias e imediatas para reduzir os efeitos do sinistro.
É uma comunicação imediata, a lei ela não concede prazo, ela não estipula prazo para comunicação, mas ela fala que tem que ser de forma imediata. Outra obrigação do segurado é prestar todas as informações disponíveis sobre o sinistro, então o segurado não pode se omitir nisso, né? A seguradora faz uma pergunta, questiona, vai ter que responder. E o segurado não pode modificar o local de risco. Tá? Sobre ainda o sinistro, tá? A lei, ela regulamenta assim, com regras gerais, né? Acredito que cada seguradora vai ter sua regulamentação específica sobre a regulação e liquidação de sinistro, mas a lei traz alguns pontos que devem ser seguidos. Então, cabe exclusivamente à seguradora a regulação do sinistro e liquidação, inclusive despesas, né? Porque eu já tive caso em ação de regresso que a seguradora contra o terceiro, causador do acidente, cobrou a indenização e as despesas de regulação. A gente conseguiu ganhar, infelizmente, nesse caso, o terceiro foi responsabilizado, né, meu cliente, mas a gente conseguiu excepcionar essas despesas de salvamento que não estavam previstas em lei. Então, havia brecha aí para a seguradora cobrar, hoje não mais. A seguradora pode contratar regulador e liquidante, tá? E a decisão final sempre vai ser da seguradora. Um ponto que a lei traz aí de forma taxativa, e eu acho que é muito bom para todo mundo, inclusive para as seguradoras, é que a remuneração do regulador não pode estar condicionada à economia da seguradora. Então, pagar comissão para regulador por negativa, por economia, não negativa, né? Não pode mais, é vedado por lei. Tá? Acho que vamos passar, senão já está demorando demais. A lei exige também, e isso eu acho muito bom, tá? A lei exige a transparência nesse processo de regulação. Hoje a gente sabe, até em função da LGPD, que nem o corretor de seguros tem mais acesso aí a toda a movimentação do processo de regulação. Eu falo com um corretor, eu falei, tira o extrato aí para mim então, para eu ver como que foi essa regulação. Não tenho acesso, Liliana. Hoje eu acho que a lei vai excepcionar essa regra aí, né? Porque ela exige essa transparência, ela diz que o relatório de regulação e liquidação é um documento comum para as partes, tá? Então, quando negada a cobertura, compete à seguradora entregar para o segurado, né, ou o processo de liquidação, ou pelo menos os documentos que fundamentaram sua decisão. Outro ponto relevante aqui dessa transparência é que a recusa da cobertura deve ser expressa e motivada, e a seguradora não pode inovar essa fundamentação posteriormente, salvo se ela vier a tomar conhecimentos posteriores que antes ela não sabia. Então, isso facilita meu trabalho, agora, né, como advogada, isso facilita meu trabalho, porque a seguradora nega a garantia aí por falta de cobertura, daí vem no processo, me alega prescrição, me alega pré-existência, me alega vários outros motivos que meu segurado, meu cliente, nem imagina, né? E como eu já apresentei a inicial fundamentada naquela negativa, eu tenho que brigar muito com o juiz para aí na impugnação eu apresentar outras causas de pedir, porque causa de pedir tem que ser na inicial. Então, isso eu acho que para mim vai facilitar o meu trabalho. Podemos mudar. Liliane, por exemplo, agora, cada vez menos a gente tem inserção no processo civil. Antigamente, se precisava fazer um processo judicial, tinha tudo. Agora eles deixam fora, inclusive a negativa ou a aceitação, eles não formam. Eles não notificam a KDI. Não, eu tive apólices canceladas que eu fiz só isso aí depois. Se eu não fizer um batimento na carteira, nem eu e o segurado sei. Então, essa falta de transparência é muito prejudicial. Se mesmo deixam fora, tem segurador que avisa ainda, se aceitou, se passou, elas deixam totalmente. O segurado manda, olha aí, ó, o cartão disso.
Sim. Então, eu vou dizer. Não, mas vamos ver se agora a gente consegue. Não, então, aí a resposta é judicial. Aí a gente, né, enche aí o judiciário de processo. Exatamente. Então, vamos lá. Agora, o prazo para a manifestação da cobertura também não era previsto em lei, era regulamentado pela SUSEP e por contrato. O prazo é de 30 dias, tá? Sob pena de cair o direito da seguradora recusar, o direito dela recusar essa indenização. Esse prazo, ele se suspende, agora é suspensão e não interrupção. Né? Então, não volta a contar de novo o prazo. Ele suspende e volta a contar a partir do último dia. Então, pode suspender aí no máximo 2 vezes para solicitar documentos complementares. Esse prazo de 30 dias, ele pode ser aumentado pela autoridade fiscalizadora, então a SUSEP pode regulamentar outros prazos, mas ele não pode ser superior a 120 dias, né? Eu acho que essas regras, elas vêm para tornar a indenização mais rápida e eficiente, tá? Eu tenho, obviamente, a gente sabe, eu tenho casos, que vocês obviamente sabem, de regulação de sinistro que demoraram 14 meses, 8 meses, especialmente incêndio, né? Incêndio, quando é de grandes proporções, demora. E essa demora, gente, ela traz muito prejuízo para o segurado. Não só o não pagamento da indenização, mas aí lucros cessantes, danos emergentes. E muitas vezes eu tenho um caso aqui no escritório que levou o segurado à falência. Então, quando a gente ajuizou a ação do incêndio, eu pedi tudo, até danos morais. E até isso foi concedido para o meu cliente, sabe? Porque em razão dessa demora e dessa negativa, que foi uma negativa totalmente indevida, meu segurado ficou insolvente. Além, nesse caso também, muita gente começou a falar que ele estava falido antes dele pedir falência e a justiça deu danos morais para ele, tá? Médico, coitado, esse aí Sim, não, sinistro de incêndio é super complicado e agora isso a seguradora vai ter que dar seus pulos, que vai ser 120 dias aí para regulação. Não, e doutora, olha só, eu tive a oportunidade de conversar essa semana com um grande atuário internacional, um cara que é o Ronald Poon. Ele é membro da Comissão de Atuária do Reino Unido, da América Latina e dos Estados Unidos. É um cara, sim, extremamente experiente. E ele fez um comentário justamente sobre isso. E se for uma plataforma de petróleo? Então, ou seja, ele entende assim que essa parte da lei, por exemplo, ela foi muito simplista. Porque ela vai servir, claro, ali no seguro de vida, no seguro de auto, residencial, para que a seguradora não protele demais. Mas e se for uma plataforma de petróleo, um grande que surge a situação, daí você precisa pedir documentos, daí de repente aquilo lá não foi suficiente. Então foi interessante o comentário que ele fez, né? Que assim, para grandes riscos, talvez tivesse que ou mexer nesse artigo ou melhorar, entende? Então a gente ficou um bom tempo ali falando sobre isso. A minha opinião é que eu acho que 120 dias está um bom prazo, né? Sendo que pode ser suspenso 2 vezes. Sim. Né? Mas das polêmicas, né? Doutora, mas é polêmico. Nós comentamos antes que talvez fosse muito longo o nosso trabalho aqui, né? Então eu estava até conversando com a Fábio se de repente não seria interessante a gente trabalhar até aqui e daí de repente fazer, já são 10h30 mais ou menos. E a gente não chegou na metade ainda. De verdade. Então eu acho que a gente podia fazer o seguinte, Dani. Porque agora a gente entrou na parte dos ramos de seguro. Então a gente ia tratar aí de seguro de danos, do seguro de vida. Seguro de vida tem bastante novidade. Eu acho que a gente podia, então, fazer um novo evento e tratar dos ramos de seguros posteriormente. Até porque, para não deixar vocês cansados, né, gente? Eu posso falar o dia inteiro, porque eu sou apaixonada, né, não só pelo direito, aí, mas também pelos seguros. Mas
a gente não, assim, né, não consegue. Eu não estou ainda com esse sentimento de cansaço, mas é comprovado cientificamente que ele vai começar a acontecer a partir de 10 minutos, né? E a gente começa também a perder vocês, porque o WhatsApp começa a bombar, né? É a seguradora, é o cliente que começa a ligar, e a gente, o Eros, o exemplo do Eros tem que sair. Então, acho ótima a sugestão, desde que todos se comprometam a estar conosco no próximo encontro, né, pessoal? A gente não vai demorar muito para marcar, para continuar aquecida, né, essa primeira discussão. Ótimo, agradeço muito. Eu acho que